Olá, a gente sempre fala de substâncias orgânicas de uma maneira um pouco diferente da que eu vou te falar agora. Olha só, hoje eu trago para você o modelo molecular com cores diferentes na hora de te mostrar as ligações químicas. Estou te mostrando aqui em laranja a ligação entre carbono e hidrogênio. Estou te mostrando em azul essa ligação entre átomos de carbono do tipo π. Por isso que tem esse formato aqui lateral, porque a ligação π ela ocorre quando nós temos uma ligação dupla ou tripla. Então, nesse caso, eu quero representar para você a ligação dupla entre dois carbonos. E em amarelo, veja que é mais comprida, você está vendo aqui a ligação entre carbono e o átomo de cloro. Em branco, você vê a ligação química entre dois átomos de carbono quando eles fazem apenas uma ligação simples entre si, a chamada ligação sigma. Então, por que eu estou usando hoje essa maneira diferente de representar? Esse modelo atômico que eu utilizo, esse modelo molecular que eu utilizo, é um modelo muito bem feito. Custa até um pouco caro, porque as ligações são calculadas de uma maneira muito especial. Na realidade, a ideia é mostrar para você exatamente a proporção que existe quando se compara essas ligações que eu estou te mostrando aqui. Então, de fato, a ligação entre átomos de carbono, ela é maior quando é ligação sigma do que quando ela é ligação π. E por que esse encurtamento das ligações? Enfim, se você tem uma ligação dupla, os átomos estão mais ligados entre si. Eles têm uma conexão maior entre eles. Isso diminui o espaço entre eles. Quando nós analisamos a ligação entre carbono e hidrogênio, ela tem um comprimento menor que a ligação entre dois átomos de carbono, mesmo sendo ligação simples. O que eu quero te mostrar, em primeiro lugar, aqui nesta aula, é que existe a questão da diferença no comprimento de ligações entre átomos diferentes. Ligações diferentes, comprimentos de ligação diferentes. Isso também deve levar você já a concluir sozinho que se há diferença entre o comprimento nas ligações, há diferença também na energia das ligações químicas. Ponto muito importante a ser tratado dentro da química, especialmente quando nós vamos estudar a termoquímica. Bom, olha só esse card que eu estou colocando nesse momento para você aqui. Você clicar aqui nesta aula, você terá uma aula sobre especificamente a energia das ligações químicas. Por meio da energia das ligações químicas, é possível você, considerando todas as substâncias envolvidas numa reação química, por conhecer a energia das ligações que são quebradas e que são formadas, você consegue determinar a variação de entalpia de uma reação por meio das energias de ligação. Agora, voltando à química orgânica, olhe para esta substância. Fica bastante colorido, eu sei. Esteticamente, eu também não gosto,
por isso, na maioria dos vídeos sobre química orgânica, inclusive no final desta aula, eu vou deixar para você um card com a playlist Nomenclatura em Química Orgânica, com diversos vídeos para você. Mas hoje, especialmente, temos uma representação bem carnavalesca. Vamos lá. 2 átomos de carbono ligados por uma ligação dupla. Temos um átomo de carbono ligado a um átomo de cloro. Repare que o cloro, ele é muitas vezes representado nesses modelos de química orgânica pela cor verde. Isso tem a ver com a cor da substância química cloro, que é de fato um gás verde, inclusive muito tóxico. Muito bem. São 3 átomos de carbono ligados de maneira que entre 2 deles temos uma ligação simples, portanto apenas uma ligação sigma, e entre os 2 outros nós temos uma ligação pi, o que necessariamente indica que há uma ligação sigma que não está mostrada aqui, mas deve ficar subentendido para você. De repente você pode me perguntar, mas se tem uma ligação sigma, ela não vai esticar o comprimento? Ela não vai esticar a distância entre esses 2 átomos? Aí é que está. Quando existe uma ligação dupla, embora exista uma ligação sigma, para depois ocorrer uma ligação pi, o conjunto é que vai determinar o comprimento da ligação. Logicamente que, num primeiro momento, é feita uma ligação sigma, que tem um comprimento maior, mas quando vem a ligação pi, quando vem a segunda ligação, o comprimento da primeira também encurta. É muito importante que todo estudante saiba que as ligações pi são ligações químicas bastante frágeis perto de ligações sigma. O porquê disso é simples. São ligações mais expostas. Então, quando um reagente vem atacar uma ligação do tipo π, esse ataque ocorre de maneira muito mais fácil. Retomando a nossa molécula. 3 átomos de carbono, entre 2 deles uma ligação dupla, entre 2 deles uma ligação simples. Temos uma ligação de um dos átomos de carbono com um átomo de cloro, que é uma ligação de comprimento de onda maior do que as outras, que é uma ligação que possui comprimento maior do que as outras, e nós temos aqui nessa molécula 5 átomos de hidrogênio, que são representados pelas pecinhas brancas. Veja que nós temos aqui um aleto orgânico, pois nós temos um átomo de halogênio, que é o cloro, ligado diretamente a um átomo de carbono, e você percebe claramente que não é um carbono de uma carbonila, não é um carbono ligado a um oxigênio, porque senão seria outra função química. A função aleto orgânico ocorre aqui porque o átomo de halogênio está ligado a um átomo de carbono, que não é um carbono de uma carbonila. A cadeia principal tem 3 átomos de carbono. Como se dá o nome de uma cadeia como essa? 3 átomos de carbono, você começa o nome com prop. O meio do nome, ele vem do tipo de ligação entre carbonos. Nós temos entre carbonos uma ligação do tipo dupla. E isso deve ser indicado no meio da cadeia como EN. Então você fica com prop-en, propen. O final do nome
deve receber o sufixo "o", ficando com propeno. Os haletos orgânicos recebem o sufixo o mesmo sufixo dos hidrocarbonetos. Um haleto orgânico, ele possui o átomo de halogênio, o que deve ser indicado, assim como indicamos ramificações, antes do nome da cadeia principal. Ficamos, portanto, com cloropropeno. Agora, 2 detalhes importantes. Eu não preciso dizer prop-1-eno. Eu não preciso dizer que a ligação dupla está no carbono 1. Por quê? A ligação dupla não teria como estar em outro carbono que não fosse o chamado carbono 1. Porque em qualquer lugar em que essa ligação dupla estiver, eu indicarei o carbono da ponta como carbono 1, pois eu devo começar a numerar uma cadeia orgânica pelo carbono mais próximo do que é mais importante. É lógico que, em termos de importância, primeiro vem o grupo funcional, que neste caso é o átomo de halogênio, que indica a função química, isso que é grupo funcional. Mas como ele está no meio, exatamente no meio da cadeia, a segunda coisa em termos de importância, a segunda situação em termos de importância, depois do grupo funcional, é a ligação dupla ou tripla, se houver. Por isso eu começo a numerar a cadeia pela ponta próxima da ligação dupla. Esse é o carbono 1, depois o carbono 2. Por isso que fica propeno. E nesse caso, cloropropeno. Será que eu preciso dizer 2-cloropropeno? Eu devo pensar o seguinte: o cloro poderia estar em outra posição? Poderia. Se ele estivesse na ponta, essa substância se chamaria 1-cloropropeno. Então, isso me leva à necessidade de chamar essa cadeia de 2-cloropropeno. Ou seja, na química orgânica, eu só utilizo uma numeração se houver a real necessidade. Se não for extremamente necessário, torna-se errado. Então, na química orgânica, não se trata de encher linguiça. Se não for essencial usar o número, é errado usar o número na hora de indicar as coisas numa cadeia orgânica. Não é necessário aqui utilizar número para indicar a ligação dupla, mas é necessário usar número para indicar o grupo funcional. Por isso eu digo 2-cloropropeno. Esse é o haleto orgânico que nós tomamos hoje como nosso objeto de estudo.